Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mokshiyam Amritat. Namastê, eu sou Amritananda Das, Alexandre de Souza, e esse é um vídeo resposta a um post que tem circulado numa página chamada História Islâmica nas mídias sociais. Um post que eu até achei engraçado, para não dizer irônico, mas ele começa falando que os reis muçulmanos construíram templos hindus na Índia. Eu achei muito engraçado porque até pela teologia islâmica isso não faz sentido, porque a gente vê que shirk, idolatria e politeísmo no Islã é considerado o maior pecado e nenhum muçulmano pode de alguma forma proteger ou privilegiar ou patrocinar shirk. Isso seria um grande pecado e a pessoa que faz isso certamente não é um muçulmano, né? Mas ele tenta fazer essa abordagem de que os reis muçulmanos estavam, né, na época islâmica, patrocinando os templos hindus. Mas isso é uma grande mentira, uma grande falácia que é usada para tentar esconder uma verdade inconveniente, que é a grande destruição de templos hindus pelas mãos dos reis muçulmanos. E não só de templos hindus, de templos jainistas, budistas, sikhs, de várias tradições nativas da Índia pelas mãos de reis que eram invasores, que eram da Arábia, da Turquia, da Pérsia, do Uzbequistão, do Afeganistão. Então, reis invasores que tinham um grande preconceito com as tradições nativas e que invadiram a Índia baseado em premissas religiosas, de que não era um pecado ele matar, escravizar e tomar a posse dos infiéis. De acordo com muitos hadiths que circulavam e que promoviam a famosa Ghazwa-e-Hind, que é o termo que os jihadistas até hoje do Talibã eles utilizam, que é a guerra contra a Hind, contra a Índia, né? E eles acreditam que eles devem conquistar a Índia, que é a terra dos infiéis. Por quê? Porque eles são politeístas e idólatras. De acordo com essa teologia, o muçulmano que lutar contra os infiéis tem o seu lugar no céu, no paraíso, garantido. E todas as posses que ele conseguir, tanto em dinheiro, riquezas, mulheres e crianças escravizadas, ele pode usufruir. Então, assim, é um grande cover-up, é como uma tentativa de cobrir, de esconder uma verdade inconveniente. A destruição, a escravização e o genocídio da população nativa pela mão desses reis invasores, que durou um período bem largo na história medieval indiana, que você pode traçar desde o século VII, com as invasões de Cabul e Sindh, em que os reis árabes conquistaram essas províncias que hoje ficam no Afeganistão e no Paquistão. E pouco a pouco, Mahmud Ghazni, Mahmud Ghori e vários outros invasores varreram o norte da Índia, destruindo centenas, milhares de templos. Os historiadores não têm um consenso. Muitos historiadores estimam que, catalogados, que você pode comprovar hoje, 36 mil templos hindus importantes foram destruídos em toda a Índia. Mas outros historiadores chegam a números de 200 mil templos destruídos nesse período. Então é uma grande tentativa de esconder uma verdade inconveniente usando mentiras. Vamos ver o que ele escreve no post dele. Ele fala aqui que Ayodhya, Mathura e Vrindavana foram não só protegidas, como patrocinadas. Eu não sei aonde, porque todos os templos de Mathura, de Ayodhya e Vrindavana foram destruídos, os templos antigos. Você vê uma grande destruição de templos antigos desde Mahmud Ghazni e Mahmud Ghori nessa região, documentado pelos mesmos. E isso depois na era Mughal só piorou. Aurangzeb ele deu um decreto de que todos os templos do Hindustão teriam que ser destruídos. Só em Mathura e Vrindavana, cerca de 2.000 templos foram destruídos, só em Mathura e Vrindavana. E ele quer dizer que esses reis protegiam os templos hindus. Aonde? Destruindo eles?
quem sabe transformando numa mesquita, que é o que eles faziam muitas vezes. Muitas vezes os hindus eles acabavam voltando a adorar os lugares que eram destruídos, porque o hindu não era, ele tinha muito essa questão do lugar sagrado, então eles acabavam voltando ali às suas práticas ancestrais e isso irritava muito os reis muçulmanos, então eles faziam o que? Eles colocavam uma mesquita nos principais lugares sagrados hindus e muitas vezes também tumbas, né? Um cemitério, eles botavam o corpo morto dos sufis ou dos reis muçulmanos nos lugares sagrados hindus. Então os hindus acabavam adorando ali, porque era um lugar sagrado deles, e eles acabavam pouco a pouco sendo islamizados, né? Adorando santos sufis, né? Então existia-se uma grande destruição, uma grande iconoclastia, e sim, eles usavam muito da táquia ou da taquia, que é mentira. De acordo com a Sharia ou a Sharia, no Islã, você pode mentir para um infiel, para o inimigo. Não é pecado. Então você pode, né, tentar ser amigo. E é isso que ele mostra no post, que o Babur está instruindo ali o Humayun a ser, digamos assim, bonzinho com os hindus, não matar as vacas, para que os hindus não se rebelem e sejam leais e submissos. Então era ali uma estratégia, né, que eles utilizavam com alguns reis hindus de deixar eles manter um pouco as suas culturas, as suas tradições, mas lentamente eles eram islamizados. Agora, se você lê o próprio Baburnama, os textos que o Babur deixou, você vê o grande desprezo que ele tinha para com a Índia e a grande destruição que ele levou. Guru Nanak, o primeiro Guru Sikh, ele descreve descreve Babur como um mensageiro da morte, como uma pessoa que destruiu o Punjab, que matou milhares de pessoas. E esse tipo de pessoa vem querer dizer que ele protegia as vacas, ele varreu cidades inteiras. Né? Então, assim, é uma tentativa de táquia, de você mentir descaradamente, e eles usavam um pouco dessas estratégias de alianças políticas com alguns reis hindus, até porque eles precisavam legitimizar o seu reinado na Índia. E na Índia existiam os reis, e as pessoas tinham naturalmente lealdade ao rei, porque ele era daquela dinastia real. Então eles casavam à força com princesas Rajputs. Então os reinos Rajputs que eram conquistados, eles eram deixados a viver se eles pagassem tributos e deixassem os reis Mughals, que eram da Turquia, da Pérsia, casarem com princesas Rajputs. Então essas princesas, elas não eram casadas por amor, e sim à força com esses reis muçulmanos para legitimizar a sua dinastia na Índia. E com isso eles faziam algumas alianças, mas com algumas famílias ricas, abastadas e poderosas, para que elas mantivessem um pouco da sua cultura ali dentro de casa, mas elas pouco a pouco elas eram também islamizadas. Então, assim, é uma grande mentira querer dizer que as pessoas que destruíram milhares de templos, escravizaram pessoas, porque você vê tanto nos textos dos muçulmanos, nos diversos namas que eles mesmos escreviam, e nos farmans, nas suas ordens reais, como eles almejavam a destruição dos templos hindus, da submissão dos hindus e a conversão dos hindus ao Islã. E isso era feito de diversas formas. Então ele continua dizendo que Akbar foi muito tolerante, né? E essa é uma grande narrativa histórica de que Akbar era secular, que Akbar era diferente, então Akbar era um grande rei. Mas isso é uma grande mentira. Akbar ele é um grande tirano, assim como todos os outros da sua dinastia. Ele destruiu cidades inteiras, como Titor, em busca da sua ganância, né? E você pode ver isso com a influência que ele teve dos Sikhs, porque na época que ele reinou, os Sikhs já estavam recuperando a região do Punjab. Eles estavam crescendo muito a sua influência na região do Punjab, que era um dos corações do Império Mughal. Era uma das regiões que foi islamizada primeiro, né? E os Sikhs estavam recuperando a autonomia nativa nessa região, e isso estava preocupando os Mughals. Então ele foi lá conferir, e ele foi até Goindwal. Goindwal era uma cidade fantasma que tinha sido abandonada após ser destruída, e que as pessoas acreditavam que estava amaldiçoada, então ninguém morava ali.
Mas o Guru Sikh, o Amar Das, que foi um Guru Sikh, ele foi residir ali com seus discípulos e durante 20 anos ninguém morreu, nem os animais morriam. Então a maldição meio que foi quebrada e as pessoas começaram a voltar a morar em Goindwal. Então ela se tornou um grande centro próspero de peregrinação, o primeiro Tirath de peregrinação Sikh. E ele baniu a jizya, que era o imposto cobrado aos peregrinos hindus para irem visitar os seus templos sagrados como Vaishno Devi. Ele distribuiu o langar, que era a cozinha comunitária vegetariana, onde era distribuído prachada gratuitamente, alimento para todo mundo. Ele também baniu a burca e a purda, que era aquela cobertura que as mulheres tinham que usar de cobrir a face. Nenhuma mulher era obrigada a cobrir a face em Goindwal. E muitos peregrinos hindus que iam para Vaishno Devi passavam em Goindwal para fugir do imposto da jizya, né? Que então eles se tornou uma região muito afluente, muito importante em todo o Punjab, e isso chamou a atenção do Akbar. Ele foi lá conferir e ele foi meio que colocado no seu lugar, né, pelo Guru Sikh, onde ele teve que sentar com todo mundo no langar para poder esperar ter uma audiência com o Guru Sikh. E isso foi uma grande afronta para Akbar. E isso mexeu muito com ele e ele quis reconquistar então o amor do povo indiano por ele, que ele não tinha. Então o que ele fez? Ele tentou criar uma religião nova. Então é engraçado que eles falam de Akbar, mas Akbar na verdade ele não era bem islâmico, porque ele tentou criar uma nova versão do Islã, que fundia elementos hindus com islâmicos numa nova religião em que ele seria o profeta mor, o último profeta, coisa que é pecado no Islã, porque Maomé é o último profeta e Akbar então se intitulava ser ele o último profeta. E ele fez isso com muita força e violência. Ele foi até Prayagraj, que é a confluência do rio Ganga e Yamuna, que é um lugar muito sagrado para os hindus, onde os hindus realizam um Kumbh Mela. E ali ele destruiu vários templos e tentou destruir também uma figueira sagrada. É dito que ali caiu o Amrita, o néctar da imortalidade. Então tem uma figueira que nasceu ali que ela é imortal e ela é considerada sagrada para os hindus. Então Akbar tentou destruir essa figueira de todas as formas, mas a figueira brotava de novo. Ela está até hoje dentro do forte de Akbar em Prayag, Allahabad. E ele mudou o nome também para Allahabad, que depois acabou virando Allahabad, mas era a tentativa de criar uma nova Meca, um novo santuário sagrado da sua nova religião, que seria uma fusão do hinduísmo com o Islã, que não funcionou, né? Os próprios Mughals depois acabaram abortando esse projeto e realinhando a sua dinastia ao Islã tradicional. Então eles falam que os Mughals preservaram Mathura, Vrindavana, mas assim, como assim? Mathura, por exemplo, eles mudaram o nome de Mathura para Islamabad. Como que é preservar a cultura de uma cidade mudando o nome dela para Islamabad? Então Mathura, a cidade de Krishna, agora era a cidade do Islã, né? Então existe essa grande mentira, né? Os Mughals, eles matavam vacas, sim, aos milhares. Eles destruíram milhares de templos, eles escravizavam os hindus, eles cobravam impostos da jizya, impostos abusivos, eles proibiam bandeira, eles proibiam os hindus de andar a cavalo, a palanquim, eles humilhavam os hindus de todas as formas que eles podiam e tentavam a todo custo converter eles ao Islã, principalmente através das mulheres que eram raptadas, que eram escravizadas nos haréns. Então, assim, como que uma pessoa que tem um harém de escravas sexuais, de centenas de mulheres escravizadas, está salvando alguma coisa? Eles tentam até romantizar, né? Quando eles falam, o Taj Mahal é o símbolo do amor, a arte Mughal. Não tem nada de amor ali, muito menos aquela arte tem alguma coisa a ver com os Mughals. O Taj Mahal, ele era um palácio Rajput, muitos associam ele ao antigo Tej Mahalaya, um famoso templo de Shiva que desapareceu. É contestado? É contestado que pode ter sido ali o templo de Shiva, pode até ser, mas que ali era um palácio Rajput, isso é fato, tanto pela sua arquitetura quanto pelos documentos que a própria família real de Jaipur ainda possui.
Então, existe muito dessa mentira, de uma romantização de uma... Por exemplo, o Shah Jahan casou com a Mumtaz, mas na verdade ela era casada, ele matou o marido dela para casar com ela. Isso é amor? Ele teve 14 esposas, 52 concubinas e centenas de escravas sexuais. Ela era uma máquina de parir. Depois que ela pariu o 14º filho, ela morreu parindo e ele casou com a irmã dela. E mesmo que ele amasse, por que ele preferia Mumtaz às suas outras esposas? Porque ela era persa, que ela era de pele bem branca, de uma cultura persa, que ele considerava superior. E as outras esposas eram de Rajputs, eram moreninhas, eram consideradas inferiores. Então, assim, é uma romantização de uma dinastia racista, de uma dinastia escravocrata, de uma dinastia tirana, de uma dinastia genocida. Então, eu não entendo como as pessoas conseguem romantizar esse tipo de dinastias reais, que são totalmente bárbaras. E aí eles vêm dizendo, então, que eles financiaram templos hindus. Eles tinham, sim, algumas alianças com algumas famílias Rajputs, e deixavam eles ter uma certa liberdade, mas era tudo bem restrito e pouco a pouco eles tentavam islamizar essas pessoas. Ali ele fala, e Akbar abriu Fatehpur Sikri para os hindus brincarem de Holi e de Vali. Primeiro, Fatehpur Sikri foi construído em cima de um santuário Jain, de um grande complexo de templos jainistas. Então, assim, primeiro de tudo, ele destruiu o complexo dos templos jainistas para construir a sua capital. E ali ele deixou alguns hindus brincarem de Holi, sem deidades, sem nada de coisas hindus, somente a brincadeira das lamparinas e das cores. Então, com isso, era uma forma de tentar aculturalizar a cultura hindu dentro de uma umbrella islâmica, né, o que não é realmente tolerância. E até pelo local ter sido construído em cima de um templo jainista, né? Então, bom, enfim, eu só quero terminar agora esse vídeo falando sobre a última imagem que ele usa, que é a imagem do Ram Mandir, né, que é o templo de Rama, em Ayodhya. Eu fico até feliz que ele está ajudando a legitimizar que Ayodhya ali é o lugar do templo de Rama, o Jamabhumi, né, porque foi um direito conquistado pelos hindus na Suprema Corte, provando com arqueologia e historiografia de que ali é o lugar do templo de Rama e não a Babri Masjid. Foi uma grande disputa que os hindus tiveram desde o período britânico, em que os britânicos relataram que um grupo de Nihang Sikhs entrou dentro das ruínas da Babri Masjid, fez um Ravankunda e escreveu o nome de Rama nas paredes. A Babri Masjid era uma estrutura em ruínas, ela nunca foi acabada, ela estava sem zamzam, sem minarete e era um lugar capturado pelos muçulmanos. Então, a princípio era uma mesquita, mas ficou fechada durante séculos, ninguém nunca realmente usou ela como mesquita. E aí os hindus começaram a reivindicar ela, e depois da independência, então o movimento aumentou, e eles então fecharam a Babri Masjid e disputaram na Suprema Corte, onde foi provado com arqueologia e historiografia de que sim, ali é o lugar do templo de Vishnu, onde era adorado, tão sagrado para os hindus quanto Meca para os muçulmanos. Então eles ganharam o direito dali ser o Ram Mandir, né? E eu fico feliz que os muçulmanos estão legitimizando que ali sim é o lugar de Ramachandra, Ram Jamabhumi e não a Babri Masjid. Então, centenas de milhares de templos hindus foram destruídos pelos invasores muçulmanos. E mais do que isso, templos importantíssimos. Em Mathura, o principal templo de Mathura, Krishna Jamabhumi, lugar de nascimento de Krishna, de acordo com a tradição hindu, hoje é uma mesquita, que foi construída em cima do templo. Isso é provado pelos textos que os próprios Mughals deixaram. Em Varanasi, o principal templo de Shiva, em Varanasi, a cidade do Senhor Shiva, hoje é uma mesquita. As ruínas do templo ainda podem ser vistas na parede da mesquita dos fundos. Em Ayodhya, eles ganharam a disputa, mas foi um lugar de disputa entre o lugar de nascimento de Rama e a Babri Masjid durante 200 anos.
E isso se repete em centenas de cidades na Índia, em que você vai ver antigas mesquitas construídas em cima de templos hindus. Então você vê no Qutub Minar, no Taj Mahal, no Bojishala, em Dar, você vê centenas de lugares na Índia a destruição de templos hindus e a tentativa de transformar eles em mesquitas e dargas. E isso se repetiu em todas as dinastias muçulmanas, não só os Mughals, mas os Tughlaq, os Khilji, os Ghazni, os Ghouri. Todos eles trouxeram grande destruição para os templos hindus, escravizaram milhares de pessoas e mataram milhares de pessoas. Isso também é contestado, vários historiadores não têm um número preciso, mas estima-se que cerca de 80 milhões de hindus tenham sido mortos no período das invasões islâmicas. Hare Krishna.